E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, apelido do Pastor. Depois de, acho que, 2 anos sem fazer vídeo para esse canal aqui, tô voltando para fazer um vídeo muito importante, na minha opinião, que fala sobre mim e fala sobre muitas pessoas que às vezes são ignoradas por serem uma minoria muito pequena, mas para um país de 250 milhões de habitantes, mesmo sendo uma porcentagem muito pequena, acaba sendo uma porcentagem que é relevante, digamos assim, né? E eu tô aqui para falar dos problemas de saúde que eu tenho, né? Do pan-hipopituitarismo e da diabetes insípidos, que são doenças raras, são doenças que não são muito conhecidas até no corpo médico. Eu que visito muito hospital depois que eu descobri, entre aspas, essas condições, né? Desde que eu adquiri essas condições, é muito difícil porque toda consulta demora muito. A consulta inicial. Eu tô passando mal, eu tenho que explicar tudo toda vez que eu vou nos hospitais para ser atendido, porque aparentemente o corpo médico não tem informação do que é isso, não foi estudado sobre isso. E aí ah, é nítido que eles acabam aprendendo um pouco com nós que somos pacientes e também acaba acontecendo com o Google, né? Porque atualmente com inteligência artificial e mecanismos de pesquisa rápida na internet, né? Acaba sendo muito fácil também para os médicos que têm fontes confiáveis eles pesquisarem na hora que estão atendendo os pacientes, porque até porque eles não são obrigados a saber todas as doenças do mundo, né? Ainda mais as raras, a gente acaba sendo prejudicado por causa disso. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui com o intuito de informar as pessoas, tanto na internet, né, para as pessoas compartilharem isso no WhatsApp para outras pessoas, caso você tenha e você queira compartilhar com alguém que é importante para você, que é uma pessoa que não está informada sobre essas condições, sobre esses sintomas, sobre isso que é algo que impacta muito a nossa vida, né? Para pessoas que você ama, para pessoas que amam você e que você quer que elas entendam um pouco mais sobre o que a gente passa. Bom, eu vou dividir esse vídeo em três partes, que no caso são quando que eu descobri o tumor de hipófise, que foi o principal causador de hoje eu estar com essa condição. A cirurgia, né? E aí o pós-cirúrgico, porque a cirurgia, basicamente, ela é a partir dela que se inicia ou não, depende da sua sorte, depende do médico que colocou a mão no seu cérebro, do que vai ser feito dele para frente. E aí, vivendo com a reposição hormonal o dia a dia, quais são os sintomas mesmo depois da reposição. Bom, em agosto do ano passado, 2024, eu descobri que eu estava com um tumor de hipófise após uma enxaqueca que eu não tinha 10 anos. A minha mãe sofria de disritmia cerebral, o que a gente conhece hoje como epilepsia. Ela não tinha convulsões, mas ela tinha enxaquecas com aura muito frequentes. Toda semana, todo mês, ela tinha episódios de enxaqueca com aura, que é o pior tipo de enxaqueca, basicamente, que se pode ter, que dá náuseas, a pessoa não consegue. Da fotofobia, né? A pessoa não consegue ter contato com a luz direto, porque senão ela pode acabar até vomitando com enjoos e tal, esse tipo de coisa. Isso foi passado para mim, menos a parte da epilepsia. E eu sempre tive episódios de enxaqueca com aura, e aí fiquei 10 anos sem ter, após fazer um tratamento básico ali. Fiquei muito tempo sem ter episódios de enxaqueca. E depois de 10 anos, que foi ano passado, eu tive uma enxaqueca muito forte, né? E aí eu tive que ir no médico porque eu me assustei, né? Depois de tanto tempo sem ter nenhum sintoma da enxaqueca com aura, de repente esse sintoma voltou. E aí o médico, o neurologista que me atendeu na época, ele, ele achou que era melhor a gente fazer uma ressonância magnética do crânio
E através dessa ressonância magnética foi descoberto que eu tinha um tumor de hipófise de aproximadamente 2 centímetros. A hipófise, para quem não sabe, né, é a glândula mestra dos hormônios no corpo. Através dela é como se fosse um computadorzinho, né, que manda informação para todas as glândulas hormonais do corpo. E aí essas glândulas começam a produzir hormônio. Sem ela, nós basicamente não produzimos hormônio, ou se ela estiver desregulada, nós produzimos hormônio demais. Testosterona demais, GH demais, que aí pode acarretar no gigantismo, cortisol demais, que aí pode ser acarretado na doença de Cushing, e hormônio de tireoide, que pode acarretar no hipotiroidismo ou no hipertiroidismo, que tem sintomas distintos um do outro, né? Bom, basicamente eu não tinha sintomas. Esse tumor não era o causador da minha enxaqueca. Ele foi por acaso. Eu acabei descobrindo ele por causa dessa ressonância, que foi por causa da enxaqueca, mas não tinha nenhuma relação. Parece que foi um sinal divino mesmo, né? O médico ter falado para fazer uma ressonância, até porque a ressonância ela não é diagnosticada, tratada, nem nada disso, através de ressonância magnética. Não tem como ver isso através da ressonância magnética. Então, o outro médico, que atualmente é meu neurologista, ele falou que não fazia nem sentido, mas ainda bem que foi feito da forma incorreta, entre aspas, porque acabou descobrindo um tumor que poderia acarretar em alguns problemas, como algumas deficiências visuais, porque a hipófise fica no meio dos nervos ópticos e também fica entre as carótidas, que são as que bombeiam sangue do sangue e levam de volta para o coração do cérebro, né? E aí, beleza, a partir disso ocorreram algumas coisas, marquei minha cirurgia, e a cirurgia aconteceu em 18 de março de 2025. A partir dessa cirurgia, ocorreu tudo bem, foi 5 horas de cirurgia no total, né? Entrar no centro cirúrgico e sair dele. E aí acordei, tudo bem, na UTI, fiquei 12 dias na UTI, e nesses dias que eu fiquei na UTI, eu já descobri ali mesmo que eu estava sofrendo da diabetes insípidos. O que é diabetes insípidos? Ela é muito confundida com a diabetes mellitus, que é a clássica, né? Que tem a tipo 1, tipo 2, que tem a questão da insulina, a questão da glicemia. A diabetes insípidos não tem nada a ver com essa. A diabetes insípidos ela é a deficiência do hormônio de ACTH, que é o hormônio antidiurético. ACTH ou ADH. Eu posso estar dando informação errada aqui nas siglas, mas eu quero que vocês entendam a essência da coisa que eu estou explicando aqui. Basicamente, você não tem mais o hormônio antidiurético, ou seja, você não retém mais água no seu corpo. O seu corpo expele a água através da urina de qualquer forma. Então, se você bebe água, menos de 5 minutos depois você já está com a bexiga cheia e vai urinar toda aquela água. E acho que o sintoma mais desesperador assim, de todo o panhipopituitarismo e a diabetes insípidos, eu acho que é a pior assim, questão de sintomas que você sente no dia a dia se você não estiver medicado. É claro que tem a insuficiência adrenal, mas a gente vai falar isso mais pra frente, que pode até ser fatal, né? Mas a diabetes insípidos, ela não retém água no seu corpo, você urina o dia inteiro, você bebe água o dia inteiro, você não sacia sede, você não para de ir no banheiro o dia inteiro. Então, o remédio é extremamente essencial para você conseguir conviver numa sociedade normalmente. Você não consegue trabalhar normalmente, você não consegue sair na rua normalmente, você sempre está tendo que ir no banheiro, você sempre está tendo que ter uma garrafa d'água porque você para de produzir saliva, né? Então é muito complicado esses sintomas. E aí, eu ficando esses 12 dias no hospital, eu acabei tomando o DDAVP, que é o remédio que trata esse tipo de sintoma. Só que a partir do momento que você toma o DDAVP, o que acontece? O seu sódio pode começar a baixar, o que pode ser fatal também, causar desmaios, né? E no nível que tiver muito crítico, você pode acabar falecendo, porque o coração para o bombeamento necessita do bombeamento de sódio e potássio. Então,
A deficiência de potássio pode ser fatal e a de sódio também. Então eles estavam se preocupando muito com isso. E até os meus níveis de sódio se normalizarem, eu não fui liberado do hospital. Bom, sendo liberado do hospital, fui para casa, medicado com a diabetes insípidos, né, com EDAVP, tendo os sintomas controlados. E aí eu tinha que procurar uma endocrinologista para saber como é que estavam os outros hormônios, né? Porque até ali eu não sabia muito bem, após sair do hospital, como é que estavam meus hormônios. E aí uma fraqueza muito grande, né? Uma indisposição muito grande. Eu perdi 10 quilos em 12 dias de hospital, porque a musculatura vai definhando, né? Você ficar o tempo inteiro deitado, sem poder levantar de jeito nenhum, porque tem risco de queda, né? Principalmente estando na UTI. As enfermeiras não deixam de jeito nenhum, os médicos não deixam de jeito nenhum você levantar. E aí eu perdi 10 quilos nesse tempo que eu fiquei. E aí, indo na endocrinologista, ela pediu todos os exames, né? Pra ver todos os hormônios e a osmolaridade da urina, que é pra saber a densidade de água que tem e tal. Eu não sei exatamente como que é, mas através disso que você vê a densidade da urina ali, pra saber se tem água demais ou se é uma urina normal mesmo. E aí, quando saiu o resultado do exame que o endocrinologista passou, é assustador, assim. Você vê os exames que, antes do tumor, né? No meu caso, estavam todos normais. Testosterona normal, GH normal, cortisol normal, hormônio da tireoide, né? Que é o TSH, todo normal. E, após a retirada do tumor, né? Com só um pedacinho, né? Da ervilhazinha que é da hipófise está sendo removida, eu parei de produzir tudo. Tudo estava zerado. Testosterona abaixo de 0,5, que é basicamente a testosterona que uma senhora de 80 anos produz. Cortisol extremamente baixo, a ponto de quase ser fatal, estava tendo crise adrenal já, com sintomas muito fortes de cortisol baixo. TSH muito baixo também, que é o hormônio da tireoide, extremamente baixo. E o GH também, mas que o GH, na maioria dos casos, para pessoas da minha idade, eu tenho 27 anos atualmente, não é tão preocupante assim, a não ser que você tenha muita dificuldade para crescimento muscular após a cirurgia, após os sintomas. Até porque é um tratamento muito caro, é o tratamento mais caro de todas as reposições hormonais de uma pessoa que tem panhipopituitarismo. E aí se iniciaram as reposições hormonais logo após eu ter levado os exames para endocrinologista. E aí ela repôs com levotiroxina, que no meu caso é o Tirox, 125 microgramas, é uma dose bem alta para pessoas que podem ter hipotiroidismo. Normalmente é bem mais baixo que isso, mas como eu não produzo nada, a dose tem que ser bem mais alta. E aí o corticoide, né, que eu vou ter que tomar para minha vida inteira, todos os dias, senão eu posso ter uma crise adrenal e pode ser fatal. Então é um remédio que eu não posso esquecer de jeito nenhum. E todas as vezes que eu ficar doente, eu vou ter que subir essa dose. E se eu me internar, eu tenho que levar na veia hidrocortisona, que é um tipo de corticoide muito mais puro e muito mais eficiente. Inclusive, depois da cirurgia, eu tive simplesmente uma sinusite. E aí o meu médico achou melhor me internar. Eu fiquei internado por 7 dias por causa de uma sinusite, porque estava muito próximo da cirurgia, que podia gerar uma meningite a partir dessa sinusite, porque estava muito próximo da cirurgia, né, que foi feita pelo nariz. E aí eu fiquei internado. E aí, atualmente, a minha dose de corticoide, de Predicin, é de 10 miligramas. No hospital, essa dose foi para hidrocortisona, 500 miligramas. Eu fiquei extremamente inchado, não conseguia fechar as mãos direito, não consegui tocar guitarra por muito tempo. Atualmente eu tô com muita dificuldade ainda, não sei se é por causa do corticoide, não sei se é por causa das deficiências hormonais, ou se precisam ser ajustadas ainda as doses dos medicamentos. Mas, por exemplo, tocar guitarra para mim tá sendo impossível, basicamente. Cantar para mim, que eu sempre cantei na igreja, sempre amei cantar, tá sendo muito difícil mesmo. Não se tem fôlego, o diafragma ele se cansa muito fácil, o ar parece que não vem, e aí a voz começa a falhar, e aí dá um desânimo absurdo. É muito ruim mesmo a sensação.
E aí, a partir da reposição hormonal, se volta a ter um pouco, né, da vida comum. Só que no dia a dia são vários sintomas que você vai sentindo. O ânimo não era igual ao que você tinha antes, a força nem se compara, nem se compara, nem se compara. É um enfraquecimento muito grande dos músculos, é uma perda muscular muito forte. Para carregar compras, subir escada, a fadiga é muito alta. Eu moro no terceiro andar e não tem elevador, por exemplo, para levar as compras do início do mês. É absurdo, assim. Eu fico exausto mesmo. Eu vou trabalhar no dia seguinte muito cansado. Então, é uma condição que a gente tem que sobreviver e é muito complicado de sobreviver a partir disso. E aí, também como eu estou usando o DDAVP, né, para tratar diabetes insípidos, eu constantemente tenho quedas de sódio. Nos últimos dois meses foram 3 idas ao hospital para tomar soro na veia, para ver se aumentava o sódio e, consequentemente, aumentar um pouco a pressão, porque às vezes eu tenho hipotensão, hipoglicemia, entre outras coisas, né? E bom, basicamente é isso. Eu queria informar de forma geral para vocês assim o que é essa doença, né? Essas doenças todas amontoadas, basicamente, né? Como é PAN, são todas, né? Hipopituitarismo é como se fosse dois hormônios. PAN é todos os hormônios. Quando você deixa de produzir todos os hormônios, que é o meu caso. E a diabetes insípidos é uma doença separada, mas que também está totalmente relacionada com PAN e hipopituitarismo. Eu queria que vocês deixassem perguntas, vocês que são inscritos, vocês que são pessoas novas que vão vir para cá por curiosidade ou por querer informação, por saber que vocês vão fazer a cirurgia de hipófise e saber que pode ser uma consequência, né? No meu caso foi uma consequência total, né? Eu tenho a PAN. Pode ser que você, depois da cirurgia, não pare de produzir todos, mas pode produzir alguns. Pode ser que você tenha sorte maravilhosa, que Deus te abençoe e que você não sofra com nenhuma reposição, que você não precisa fazer nenhuma reposição de hormônio. Mas eu queria que vocês deixassem nos comentários aí qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer coisa. Eu vou fazer depois um vídeo, caso realmente vocês se interessem, né? Respondendo essas perguntas sobre o dia a dia, sobre reposições hormonais, sobre o que eu tenho de experiência. E é isso, basicamente. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo, pessoal. Fique com Deus. Valeu, falou!